Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor a todos. Eu estou aqui mais uma vez com vocês. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você for assistir esse vídeo. Meu nome é Alessandra, para quem não me conhece, e hoje nós vamos fazer mais um estudo. Bom, eu quero primeiro fazer alguns esclarecimentos com vocês. Eu estou fazendo vários vídeos falando a respeito do Apocalipse, focando, em assuntos específicos, um pouco diferente das lives que eu fiz anteriormente, que eu falava de um assunto mais completo, várias passagens, um capítulo mais completo. Estou falando de assuntos focados. Por quê? Porque eu pretendo fazer uma live ou um vídeo, eu vou ver ainda o que vai ser melhor. Acredito que ele vai ter umas 2 partes no mínimo. Vou fazer parte 1 e parte 2, aonde eu vou falar sobre o Apocalipse, desde o capítulo 1 até o capítulo 22. Ou seja, eu vou colocar na sequência os acontecimentos do livro de Apocalipse, para que este livro, que é um livro tão complexo, um livro que as pessoas não entendem quando leem, de fato ele é um livro muito complexo e muito difícil, mas que possa ficar de certa maneira mais claro os acontecimentos sequenciais do livro de Apocalipse. Isso será possível? Sim, mediante aquilo que o Espírito Santo tem revelado ao meu coração nesses últimos meses para cá, onde eu comecei a falar primeiro sobre o reino da besta, depois eu falei sobre os 7 selos do Apocalipse, e vim falando sobre vários assuntos. As minhas lives foram falando sobre vários assuntos sobre o livro de Apocalipse. Eu quero fazer mediante a direção do Espírito Santo. Gente, tudo que eu faço é quando o Espírito Santo, ele me dirige para que eu faça. Ele me diz no meu coração que eu devo fazer. Eu sei que vai ser um vídeo muito complexo devido à quantidade de assuntos que vão ser falados. Não são nem tantos capítulos assim, mas o assunto de Apocalipse é um assunto muito extenso. Então eu estou colocando alguns assuntos já em vídeos menores, para que quando eu for falar, eu possa citar alguns vídeos que já tenham sido feitos, e a pessoa que quiser ver mais detalhes, ela vai procurar nesses vídeos ou nessas lives que eu já fiz, desde agosto do ano passado. Ela vai procurar nessas lives e nesses vídeos para que ela possa compreender aquilo que eu estou falando, porque muitos assuntos dos quais eu já vou ter colocado ele mais detalhadamente, eu só vou simplesmente citá-los e falar do vídeo onde ele está colocado, porque senão eu não sei quantas partes teriam esse vídeo, Por isso eu estou fazendo dessa forma, para que fique mais fácil, para que quando a pessoa for assistir esse vídeo sobre Apocalipse, ela venha compreender melhor aquilo que a gente vai falar, mediante a palavra, mediante o Espírito Santo, certo? E hoje eu vou falar para vocês a respeito de quem será a Babilônia a Grande. Eu fiz uma live já no canal que diz quem é a meretriz sentada sobre a besta, certo? Do capítulo de Apocalipse 17, que fala a descrição da grande meretriz, Está até aberto aqui, ó. Apocalipse capítulo 17, a descrição da grande meretriz. E eu fiz um vídeo descrevendo quem era essa meretriz sentada sobre a besta, certo? E hoje eu vou falar a respeito de quem será Babilônia a Grande. Mas Babilônia a Grande não é a meretriz sentada sobre a besta? Não é a cidade de Jerusalém, como você citou, para quem já assistiu, o meu vídeo, ou seja, a minha live, a meretriz sentada sobre a besta? Eu vou explicar para vocês hoje que existe um mistério, como diz a palavra, um mistério que precisa ser desvendado. E como que a gente desvenda esse mistério? Através da palavra de Deus, certo? Bom, vamos começar. Essa passagem, ela está falando em Apocalipse 17 e Apocalipse 18, a respeito da grande Babilônia e da meretriz sentada sobre a besta, certo? Eu já descrevi, sim, na meretriz sentada sobre a besta, que essa meretriz é Jerusalém, certo? E que essa meretriz, ela vai ser aquela que os 10 chifres e a besta vão destruir, certo? No período. Vamos ver aqui em Apocalipse, no capítulo 17, no versículo 16, falando sobre isso. Os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Então, a gente vê que aqui a meretriz, ela não pode ser
digamos assim, a Babilônia completa. Por que não pode ser? Porque o próprio anticristo, juntamente com os 10 chifres, que são aqueles 10 governantes, como diz aqui em Apocalipse 17:12, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Ou seja, eles vão dar o poder ao anticristo. Eles são aqueles que estão preparando o reino para poder dar o poder para o anticristo. Eu falo sobre isso na primeira live do canal. O reino da besta já está entre nós, na primeira parte da live, né? Que é o reino da besta, no caso, que emerge do mar. Eu explico exatamente sobre isso. E a gente vê que a meretriz ela vai ser, como diz aqui, devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e consumirão no fogo a besta, o próprio anticristo, e os 10 chifres. Então, peraí. Se a Bíblia fala que a Babilônia será destruída por um juízo de Deus, como poderia ser isso? Eu vou explicar para vocês hoje tudo mediante a palavra, certo? Eu já li para vocês Apocalipse capítulo 5. Aliás, eu vou ler para vocês Apocalipse capítulo 5, 17. Desculpa, gente, Apocalipse 17:5, não capítulo 5. Eu vou ler para vocês aqui com detalhes para me explicar exatamente para vocês como que é esse mistério. Então vamos lá. Apocalipse 17:5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Aonde estava escrito este nome, escrito esse mistério? Na meretriz, ou na cidade que vai ser destruída, porque aqui embaixo no 17:18 fala: a mulher que vistes é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. A mulher está falando da meretriz. Essa cidade citada aqui é a meretriz, que domina sobre os reis da terra. Então, peraí. Essa é a meretriz, onde estava escrito na testa dela. Vamos desvendar esse mistério. Então está escrito um mistério, significa que tem algo a ser desvendado pela palavra de Deus. Deus colocou assim para que nós pudéssemos compreender na leitura da palavra e sendo o Espírito Santo aquele que nos revela, aquele que nos mostra os mistérios da palavra de Deus, certo? Então está escrito: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então essa meretriz, que é Jerusalém, que eu explico com detalhes isso lá na live Quem é a Meretriz Central sobre a Besta. Se você quiser detalhes, gente, vai lá que vocês vão entender. Então, Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, se ela é a mãe das meretrizes, se ela está encabeçando as meretrizes, é porque tem outras filhas da grande Babilônia, da Babilônia a Grande, mãe das meretrizes. Então, o que é a Babilônia? Como está escrito aqui: um conglomerado de cidades prostitutas, da qual a grande meretriz encabeça, certo? Como líder, como está escrito aqui. Mãe das meretrizes, então são várias. E daquelas que fazem as abominações da terra. Então, no período da grande tribulação, esta aqui será a grande Babilônia, ou o reino do anticristo. Eu não posso dizer exatamente o reino em si, certo? Porque o reino é a administração que vai estar sobre o mundo neste período, mas digamos assim que é aonde ele vai colocar o seu reinado, né? Da onde vai sair o seu reinado. Então vamos entender. Eu vou ler para vocês também o versículo 6, para vocês entenderem. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Gente, quem é esta aqui? Só pode ser Jerusalém, embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Existem outras cidades prostitutas que também cometeram essas mesmas barbárias, também tiveram participação na morte de santos e de testemunhas de Jesus? Sim. Mas quem foi a primeira? Aonde morreram os primeiros cristãos? Aonde morreram os primeiros santos que estavam? Inclusive a Bíblia fala dos profetas que não poderiam morrer fora de Jerusalém. Eu sinto isso também na live que falei. Então a primeira cidade aqui sendo citada é Jerusalém. Vamos continuar para vocês poderem entender. Bom, deixa eu ver aqui.
Bom, essa cidade, a gente já viu que a cidade, que é a meretriz, que é Jerusalém, ela vai ser destruída pelo anticristo, certo? Mas a gente vê que a Babilônia em si, ela não é destruída junto com Jerusalém, porque a Babilônia, ela sofre o juízo de Deus. Então, como que acontece isso? Bom, Jerusalém, ela é destruída pelo anticristo, ou invadida e queimada ao fogo, quando ele mata as duas testemunhas, quando acontece um monte de coisas que eu falo sobre isso também em outras lives, eu falo sobre isso na live A Última Batalha, de onde virá o anticristo, eu explico com detalhes a respeito disso, mas vamos entender aqui, certo? Porque a meretriz vai ser, como dizer, vão comer as carnes e consumi-la ela no fogo. Então, onde estaria a Babilônia? Se a Babilônia é um conglomerado de cidades, então quando cai uma, alguém tem que assumir, certo? Alguém vai ser colocado sobre este conglomerado de cidades e vai passar a ser a meretriz ou a prostituta que vai encabeçar o reino da Babilônia, ou esse mistério Babilônia Grande, num lugar de Jerusalém. Isso, gente, está tudo descrito na palavra. E eu vou mostrar para vocês agora. Vamos ver. Vamos ler Daniel, capítulo 11, 45. Vamos lá para Daniel 11, 45. A gente vai entender esse mistério. Daniel 11, 45. Vamos ver. Armará suas tendas palacianas entre o mar glorioso e o Monte Santo. Então, armará suas tendas palacianas entre o mar grande e o glorioso Monte Santo. Mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Quem armará suas tendas palacianas entre o mar grande e o templo glorioso, ou a cidade gloriosa, ou o Monte Santo? Quem vai fazer isso? O anticristo. Aqui tá falando, é o capítulo que fala sobre o anticristo. Quer ver? Só para você ver. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios. E entrará nas suas terras e inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa e muitos sucumbirão. Mas do seu poder escaparão Edom, Moabe e as primícias do filho de Amon. Quem vai sucumbir à cidade gloriosa ou à terra gloriosa? O anticristo, como eu acabei de falar. Que ele vai invadir a cidade, ele vai consumir as carnes da prostituta, que no caso... Quando sai o acordo de paz, que esse acordo de paz ele vai encabeçar a reconstrução do terceiro templo, eu falo isso no vídeo a respeito do terceiro templo, que inclusive eu coloquei no canal ontem. Quando acontecer esse acordo de paz, o anticristo ele vai sim liberar a reconstrução do terceiro templo. E esse acordo, que vai fazer parte, que Jerusalém e Israel faz parte, vai fazer com que Israel entre no conglomerado de cidades e passe a encabeçar o reino da Babilônia como a meretriz. Porque, para mim, o reino de Jerusalém, ou a cidade de Jerusalém, vai ser colocada como a capital mundial do reino do anticristo, ou do reino da besta. Por quê? Porque se nós observarmos, ela é a cidade onde todas as religiões da terra brigam por ela. Os muçulmanos, os cristãos e os judeus. Ela já é uma cidade visada. A Bíblia fala, né, que ela é uma cidade que, com certeza, no momento que acontecer esse acordo de paz, vai haver uma unificação das religiões e todas as religiões vão estar ali, vivendo e tendo comunhão entre si. Por isso, ela vai se tornar a meretriz sentada sobre a besta, ou seja, ela vai estar sentada sobre o reino da besta. Vai estar sentada sobre o reino da besta, mas para eles, para o anticristo, ela não faz parte do reino da besta, mas ela vai ser colocada ali de forma estratégica. Porque o que está falando aqui? No Apocalipse 11. Vamos voltar para lá. A gente vai passear na Bíblia. Vocês sabem que eu gosto disso, né? Vamos ver aqui. Quem coloca no coração do anticristo isso? Aliás, 11 não, 17. Aqui, ó. Vamos no 17. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Então, quem coloca no coração deles de
comer as carnes da prostituta é o próprio Deus. Ele permite isso. Ele coloca no coração deles esse intento. Então, quando o anticristo faz esse acordo e aceita Jerusalém como a capital mundial da Babilônia, ele coloca ela ali com um propósito, certo? Para que quando ele quebra o acordo, ele tenha acesso a destruir Jerusalém, a invadir o templo, e aí ele vai matar as 2 testemunhas, né? E aí ele vai tomar aquilo que ele quer tomar e fazer com que a adoração ao Senhor, que eu falo isso também no vídeo que eu fiz ontem a respeito, falando sobre a construção do 3º templo, eu explico ali que ele vai acabar com a adoração, ele vai acabar com o culto que estava sendo prestado a Deus no templo diariamente. Então aquilo que estava sendo feito para Deus, ele vai quebrar, ele vai tirar esse acordo. Mas vamos continuar. A gente já viu que ele vai colocar as tendas palacianas dele, depois que Jerusalém for destruída, em outro lugar. Vamos ver onde seria isso? Vamos para Ezequiel capítulo 27. Ezequiel capítulo 27. Deixa eu ver direitinho aqui. Vamos lá. Lamentação sobre Tiro. Tiro. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, levanta a lamentação sobre Tiro. Dize a Tiro, que habita nas entradas do mar e negocia com os povos em muitas terras do mar. Assim diz o Senhor Deus: ó Tiro, tu que dizes, eu sou perfeita em formosura, no coração dos mares estão os teus limites. Os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura. Fabricaram todos os teus converses de cipreste, de Senir, trouxeram cedros do Líbano para te fazerem mastros, e assim vai sucessivamente. Esse capítulo é um capítulo bem grande, gente, mas ele descreve aqui tanto aquilo que também é falado de Jerusalém, sobre o comércio que é feito entre as cidades prostitutas, que elas dominam sobre os reis da terra. Ela descreve exatamente a mesma coisa que fala sobre Jerusalém, ou lá em Apocalipse capítulo 17, 18, e fala sobre as cidades que participarão dela, que participarão com ela dessa, digamos assim, deste comércio, que se prostituem os reis da terra, como eu vou ler para vocês daqui a pouco. Então, eu estou dizendo para vocês que Tiro será a cidade que vai assumir o lugar de Jerusalém, de encabeçar o reino da Babilônia. Você vai falar para mim assim, como Tiro? Eu explico isso com muitos detalhes mesmo, na live que eu falei para vocês, a última batalha. Eu aconselho vocês a assistirem, para vocês entenderem tudo que eu falo lá, porque eu vou com detalhes. Hoje eu vou resumir um pouco para vocês, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos ver o que fala a respeito de Tiro no capítulo 28 de Ezequiel. Vamos prestar atenção. Profecia contra o rei de Tiro. Aqui está escrito rei de Tiro no chamado, mas é sobre o príncipe, que vai falar aqui embaixo. Ezequiel 28:1. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe, tá vendo? De Tiro, príncipe de Tiro. Assim diz o Senhor Deus: vistos que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimes o teu coração como se fora coração de Deus. Sim, és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Gente, essa descrição aqui, que o capítulo também ele vai até o versículo 10, mas eu vou ler só até aqui, está descrevendo quem? O príncipe de Tiro. Quem seria o príncipe de Tiro? O anticristo, porque aqui está a descrição do anticristo. Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não é Deus, ainda que estimes o teu coração como se fora coração de Deus. A Bíblia fala que o anticristo vai invadir o templo e vai agir como se fosse o próprio Deus, certo? Então, príncipe de Tiro, anticristo. Ah, não acredito. Vou provar para vocês mais uma vez. Quando o anticristo invade Jerusalém, que ele mata as 2 testemunhas, a Bíblia fala que quem vai assumir o poder de vez sobre o anticristo é Satanás, certo? Eu não vou explicar tudo isso para vocês, eu explico isso em várias lives que eu fiz, inclusive na última batalha, inclusive no Reino da Besta, a segunda parte. Vocês têm que assistir, porque para mim poder falar
de uma coisa e dizer que aquilo é aquilo, eu tenho que simplesmente testificar na palavra, em vários capítulos, em várias profecias, que aquilo está escrito. E é isso que eu faço nesses vídeos, é isso que eu faço nessas lives. Elas são grandes, elas são imensas, porque eu testifico capítulo por capítulo, explicando exatamente que a Bíblia diz sim aquilo que eu estou afirmando que ela diz. Vamos ler aqui, no 28 ainda, no versículo 11. Outra lamentação contra o rei de Tiro. Aqui vai falar sobre o rei de Tiro mesmo. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sardio, a topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúsculo, a esmeralda de ouro, e se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, e no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. De quem esse capítulo da Bíblia está falando? Eu acredito que quem conhece um pouquinho mais da palavra sabe que isso aqui fala de Lúcifer, do querubim da guarda, que se achou iniquidade nele, Deus o amaldiçoou e o lançou do céu, e ele já não podia mais habitar com Deus, certo? E por que ele é colocado aqui como rei de Tiro e o anticristo como príncipe de Tiro? Porque a cidade de Tiro será a cidade onde o anticristo armará suas tendas palacianas. E quando Jerusalém cai, Tiro passa a ser a primeira cidade da Babilônia, a primeira cidade a encabeçar o conglomerado de cidades, e tanto o príncipe de Tiro é o anticristo, como o rei de Tiro é Satanás, ou Lúcifer, como está descrito aqui. Ah, mas eu ainda não acredito no que você está falando. Eu vou continuar mostrando para vocês, porque a Bíblia, ela fala, ela interpreta a própria Bíblia. E é maravilhoso você poder falar de um assunto e não dizer o que você acha, simplesmente o que você pensa, o que você deduz daquele capítulo. Mas mediante os escritos das profecias bíblicas, você mostrar que aquilo que você está falando, a Bíblia está falando aquilo daquela forma, certo? Então vamos continuar. A gente vai ler agora Ezequiel, deixa eu ver direitinho, no capítulo 26. Vamos lá para Ezequiel, capítulo 26, para a gente ver o que está falando em Ezequiel 26. Versículo 1 ao 6. Preste atenção, para vocês verem como aquilo que eu estou falando faz todo sentido. Ezequiel 26, versículo 1. No 10º ano do primeiro dia do mês veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém. Tiro disse no tocante a Jerusalém: bem feito, está quebrada a porta dos povos. Abriu-se para mim, eu me tornarei rico, agora que ela está assolada. Gente, o que está falando aqui? Que Tiro comemora a queda de Jerusalém, porque ela vai passar a ser a primeira prostituta, colocada como a meretriz principal do reino da Babilônia, ou seja, do conglomerado de cidades prostitutas, da qual Jerusalém encabeça por um período de tempo, os 3 primeiros anos e meio da grande tribulação. Depois ela é devorada pelo anticristo, eles comem a carne dela, queimam ela no fogo. Aí depois o que acontece? Ele monta as tendas palacianas dele em Tiro, e Tiro passa a ser a primeira cidade de um conglomerado de cidades prostitutas, do qual aí a gente pode colocar aí os reinos diversos das religiões diversas, a gente pode colocar as cidades que são dos muçulmanos, a Meca, Medina, a gente pode colocar Roma, a gente pode colocar, a Bíblia não fala isso, mas ela diz que são várias, certo? Então a gente pode colocar várias, mas quem vai encabeçar nos últimos 3 anos e meio? Babilônia, e vai ser a grande, colocada como a cidade no lugar de Jerusalém, Tiro. Então vamos continuar. A gente vai ler agora o versículo 17 ao 21. Vamos lá. 17 ao 21. Mesmo capítulo, tá? 26. Levantarão lamentações sobre ti e te dirão:
Como perecestes, ó bem povoada e afamada cidade, está falando de Tiro, que fostes forte no mar, tu e os teus moradores, que atemorizastes a todos os teus visitantes. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda, as ilhas que estão no mar, turbar-se-ão com a tua saída, porque assim diz o Senhor. Deixa eu ver até que capítulo eu tenho que ler, só para até o 21. Porque assim diz o Senhor, Deus, quando eu te fizer cidade assolada, como as cidades que não se habitam, quando eu fizer vir sobre ti as ondas do mar e as muitas águas te cobrirem, então te farei descer com os que descem a cova, ao povo antigo, e te farei habitar nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos antigos, com os que descem a cova, para que não sejas habitada, e criarei coisas gloriosas na terra dos viventes. Farei de ti um grande espanto, e já não serás, quando te buscarem, jamais serás achada, diz o Senhor Deus. Volto a dizer, você que quer explicações mais detalhadas a respeito disso, você pode ver a live A Última Batalha, está no meu canal, entendeu? De onde virá o anticristo, e você também pode ver quem é a meretriz sentada sobre a besta. E você também pode assistir a primeira live do meu canal, que fala O Reino da Besta Já Está Entre Nós, parte 1 e parte 2. Para você poder compreender, se você quiser mais detalhes, apesar que dá para entender. Mas aí eu vou te dar detalhes bíblicos, várias passagens, vários detalhes bíblicos, várias profecias, vários profetas falando a respeito disso. Certo? Então a gente está vendo aqui que Tiro passa a ser a cidade que Deus vai amaldiçoar juntamente com a Babilônia. E aqui fala de ilhas e mares. Por quê? Porque Tiro, ele fica no litoral. Essa cidade real, Tiro, Sidom, da Bíblia, elas ficam no Líbano, bem no litoral dali do Líbano, para cima da terra de Jerusalém. Quando você sobe pelo litoral, ela fica logo ali. E existe em Tiro uma ilha. Tiro tem uma parte no continente, tem uma ilha que também faz parte de Tiro. Então a gente vê que está falando de ilhas e mares porque ela fica no litoral. E aonde também eu explico a respeito de que essa cidade de Tiro, quando ela for destruída pelo Senhor, ela também é chamada de Magog. Gog é o anticristo e Magog é essa cidade que a gente está colocando aqui agora, mostrando que é Tiro. Ah, mas você está falando isso? Como assim? Vai lá assistir o meu vídeo, aliás, a minha live, A Última Batalha, gente. Vocês vão ver ali, a live é grande, mas ela demonstra biblicamente falando tudo aquilo que eu estou falando para vocês. Certo? Que a última batalha, ela é a batalha que acontece em Ezequiel 38 e 39. Eu vou mostrar para vocês aqui agora em Ezequiel 39, 6. Vamos lá, Ezequiel 39, 6. Para você ver como fala de ilhas e de mares. Ezequiel 39, 6. Presta atenção. Quando Deus ele destrói Babilônia, ele destrói o reino da besta, ele destrói as cidades que fazem parte do reino da besta. Está escrito aqui assim sobre Magog, está escrito assim: meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado. Eu afirmo que Ezequiel 38 e 39 é a última batalha, e isso aqui, esse versículo testifica isso. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de quem tenho falado. Que dia que Deus tem falado? Que todos os profetas falam desse dia. Todos os profetas citam esse dia, gente. Qual é o dia? O dia do Senhor, ou o dia do juízo do Senhor, ou o último dia, ou o dia das pragas do juízo do Senhor, ou o dia do juízo do Cordeiro. Tem em vários lugares escrito. Esse é o dia de que tenho falado. Vai assistir, se você tiver curiosidade, a live, para vocês entenderem. Eu vou agora para... deixa eu ver aqui para eu entender. Apocalipse 18. Vamos para Apocalipse 18. As minhas anotações são uma maravilha, né? Tem que ficar olhando para eu mesmo entender o que eu anotei. Vamos lá.
versículo 18. Agora eu vou ler para vocês o anúncio da queda da Babilônia, certo? E eu vou mostrar para vocês que aqui fala tanto de Jerusalém como de Tiro. Aqui está falando das duas cidades, de Jerusalém e de Tiro. Eu vou tentar mostrar para vocês, mediante as diferenças do que está escrito, para vocês verem onde se encaixa Jerusalém e onde se encaixa Tiro. Primeiro, antes disso, deixa eu dar uma olhadinha em, acho que é Apocalipse 14, se eu não me engano. Só um minutinho. Deixa eu confirmar. É Apocalipse 14. Apocalipse 14, no versículo 8. Aqui é onde, o capítulo 14, é onde fala de 144 mil e descreve 144 mil e depois fala o que eles vão fazer no capítulo 6, que é pregar o evangelho, né, tal. E depois, logo depois disso, a pregação do evangelho é a primeira voz, tá no 14:6, que no caso são os 144 mil selados que vão fazer. Eu falo disso na live sobre quem serão os arrebatados, que eu falo sobre 144 mil e a noiva de Cristo. Se você quiser assistir também, tá lá no vídeo, é um dos últimos vídeos do canal, que eu fiz esses dias atrás. Eu explico isso, mas eu vou tentar agora resumir para vocês. A primeira voz é a pregação deste evangelho. A segunda voz, que vem logo na sequência, depois dessa pregação do evangelho, que a gente acredita sim, que eles vão pregar no mesmo tempo que as duas testemunhas, então vai durar os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, porque no meio dos 3 anos e meio as duas testemunhas são mortas. Então eu acredito que essa pregação ela se encerra com a morte das duas testemunhas que a Bíblia cita. Mas os 144 mil também estão pregando, também estão falando, também estão anunciando. Deus os selou para isso. Mas eu acredito que no meio da grande tribulação, a Bíblia não fala disso, mas ela vai citar aqui logo em seguida o que acontece, que eu vou ler para vocês agora. A segunda voz. 14:8, tá? De Apocalipse. Seguiu-se o outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Aqui vem logo em seguida a pregação. Se nós analisarmos, né, que essa pregação ela para no meio dos 3 anos e meio, juntamente com as duas testemunhas que serão mortas no meio dos 3 anos e meio da grande tribulação. Então, quem é essa Babilônia, essa grande Babilônia que cai aqui, citado primeiro nessas vozes? Para mim, essa daqui é Jerusalém. Por quê? Logo em seguida, na terceira voz, está escrito assim: Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos, dos anjos, na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, se nós analisarmos aqui, quando eu for explicar a respeito de Apocalipse, eu vou falar mais detalhadamente sobre isso. Mas aqui significa que o reino da besta ele está em pleno vapor, com os marcados e com aqueles que adoram a besta, certo? E ele está dizendo que vai ter maldição sobre eles, que eles serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos e na presença do Cordeiro, no dia que forem destruídos. Mas aqui está a perseverança dos santos e dos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Perseverança dos santos. Se aqueles que forem marcados perderão de vez o direito da salvação, é o que está escrito aqui em cima, né? Que não tem descanso nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, quem quer que receba a sua marca, a marca do seu nome. E aqui a perseverança dos santos significa que são aqueles que na grande tribulação vão perseverar em crer em Jesus e vão negar essa marca. E por causa dela, de não aceitarem essa marca, serão mortos. E isso acontece no começo dos 3 anos e meio, dos últimos 3 anos e meio. Depois que o anticristo invade Jerusalém, que ele manifesta de vez o espírito de Satanás nele, que realmente quem começa a encabeçar é Satanás, que vai dirigi-lo 100%, é que ele começa a perseguição do povo de Deus, que não tem a marca, para matá-lo, certo? Aí vamos ver aqui a quarta voz. Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas,
pois as suas obras os acompanham. Então é exatamente o que eu falei. Bem-aventurados os mortos desde agora que morrem no Senhor. Então, os servos de Deus que vão perseverar em crer em Jesus vão morrer, porque o anticristo vai matá-los, porque eles não vão aceitar a marca. Certo? Eu falo que isso vai acontecer depois do meio dos 3 anos e meio, porque se a gente for para Apocalipse no capítulo 12, onde fala da mulher e o dragão, né? Fala do nascimento do filho varão e tal. Quando o anticristo invade Jerusalém, e eu não vou ter como falar tudo agora, mas eu vou dar um resumo, alguns do povo de Israel fogem, e aqui a Bíblia fala que quando, pois, o dragão se viu atirado por sobre a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Ou seja, o anticristo vai perseguir a mulher que deu à luz o filho varão. Quem é a mulher que deu à luz o filho varão? Israel. Como você afirma isso? Aqui. Vamos ler aqui. 12:1. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que se achava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Quem estava com dores de parto para dar à luz o filho varão? Ou seja, para dar à luz a igreja do Senhor Jesus. Israel. Era Israel, porque Israel é que é colocado na Bíblia como o sol, a lua e as 12 estrelas, no sonho de José. E aqui a descrição é exatamente isso. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. O sonho de José, que representava o povo de Israel, ou os filhos de Jacó, é exatamente o que está descrito aqui. Então, quando ele for lá perseguir a mulher, foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aonde Deus vai sustentar durante um tempo, tempos e metade do tempo, fora da vista da serpente. Certo? Então, ele invade no meio da grande tribulação, mata as 2 testemunhas, ele mata alguns do povo de Israel, sim. Eu explico isso. Deixa eu ver, gente, na live que eu falo sobre isso. Acredito que na última batalha eu falo sobre isso. Eu já falei tanto sobre esse assunto, mas eu vou resumir para vocês. E depois, quando eu for falar de Apocalipse, eu vou falar de todo o contexto. Então, ele invade, aí começa a contar. A mulher, ela é escondida no deserto. Realmente, é na última batalha que eu falo sobre isso. Tá? E aí vamos ver o que ele faz. Então a serpente arroja da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Água. O que é água? Multidões, nações, povos e línguas. Isso no mar. Então a gente vê que ele manda o que aqui atrás dela? Um exército. A terra, porém, socorre a mulher, e a terra abre a boca e engole o rio que o dragão tinha arrojado sobre a mulher. O que é isso aqui? O terremoto que vai acontecer. Quando as 2 testemunhas ressuscitam e os exércitos estão perseguindo o povo de Israel que conseguiu fugir, que vai ser guardado por Deus no deserto, acontece um terremoto. E esse terremoto impede com que esses soldados, essa perseguição de anticristo alcance, no caso aqui, a mulher, que é uma parte do povo de Israel, ou o povo que realmente vai ser salvo no final da grande tribulação. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Restantes da sua descendência. Restante é aquilo que restou, que não foi arrebatado e que restou. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então ele vai perseguir aqueles que fazem parte da igreja que ficou para trás, aqueles que se converterem na grande tribulação, aqueles que crerem em Jesus, e ele vai lá para perseguir eles. Aí é que ele vai: vocês não querem a marca? Então vocês vão morrer decapitados por causa disso. Certo? Então a gente está vendo que isso acontece no meio da grande tribulação. Eu vou continuar aqui para vocês, lá em Apocalipse capítulo 18, para explicar para vocês a respeito de quem é Jerusalém e de quem é Tiro, em Apocalipse capítulo 18. Vamos lá, no versículo 18:1. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Se tornou morada de demônios e covo de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Quem é essa? Jerusalém. Porque quando Tiro for destruída, ela vai ser queimada com fogo e lançada no mar, como a gente leu lá. Ou seja, a gente vai mostrar isso daqui a pouco para vocês. Vamos lá.
Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. Os mercadores da terra que eu falei para vocês, que fazem parte do sistema que está montando o reino da besta hoje, que são aqueles dos quais os 10 chifres ou os 10 reis estão comandando, montando o reino da besta, usufruindo daquilo que eles podem e que não podem, ou os donos do mundo, ou os globalistas, ou aqueles que estão encabeçando a montagem do reino da besta. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices dos seus pecados e para não participar de seus flagelos. O que Deus está falando aqui? Espiritualmente falando, as pessoas usam esse termo para falar do povo sair da igreja prostituta. Se nós olharmos pelo lado espiritual, sim, nós podemos dizer que as igrejas cristãs, ou mesmo o judaísmo, que se prostituiu com o sistema, passaram a ser prostitutos, mesmo as igrejas evangélicas, certo? E o povo que é o povo do Senhor deve sair desse sistema para que não venha a ser testemunha disso. Mas aqui, especificamente, falando do contexto dos acontecimentos que vão estar acontecendo naquele momento, está falando do povo de Israel, que é o povo judeu, que é o povo que realmente, por mais que não tenha crido em Jesus, eles creem em Deus, e o que eles desejam é servir ao Senhor, sacrificar a Deus, e serão aqueles que vão fugir, que Deus vai esconder, e que no final de tudo serão salvos, certo? Assistam a última batalha, que vocês vão ver eu explicar detalhadamente a respeito de tudo isso. Então vamos continuar. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Deu-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Veja só, ele está falando de Jerusalém. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Aqui não fala que ela tinha um cálice? Vamos ver. Embriagada com o sangue dos santos. E o cálice que ela tinha, vamos ver aqui, no versículo 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante das abominações e com as imundícies da sua prostituição. Então, no mesmo cálice, vamos misturar em dobro para ela. E quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúrias, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia, olha a diferença aqui, um só dia, porque Jerusalém vai ser destruída em um só dia. Sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo. Não é o que os 10 chifres e o anticristo vão fazer aqui, consumir ela no fogo? Porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Agora vamos continuar. Do versículo 9 em diante, ele está falando de Tiro. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúrias, quando virem a fumaça do seu incêndio. Olha aqui. Aqui falou dos mercadores, e aqui está falando de novo, aqui está falando sobre Tiro. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Aqui já fala de hora. Quando eu estiver fazendo o vídeo a respeito de Apocalipse, eu vou explicar a respeito dessa uma hora e de o que a Bíblia fala lá no 7º selo, fala sobre meia hora, mas não vai ser agora. Tá? Aqui está falando de uma hora e não de um dia. Vamos lá. Chegou o teu juízo, e sobre ela choram e planteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate, de toda espécie de madeira odorífera, de todo gênero de objeto de marfim, de toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, de canela, de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carros, escravos e até almas humanas. Eles negociavam tudo, né? Até a alma do povo, que já estava comprado pelo anticristo. Aí eu não vou continuar aqui lendo tudo. Aliás, eu vou passar para o versículo... Deixa eu ver para mim poder resumir um pouquinho. O 16. Dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo e púrpura, de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérola. Porque em uma só hora ficou devastada a tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente, marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Mar,
ilhas, litoral, Tiro. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se comparará à grande cidade? Lançaram pó sobre a sua cabeça, chorando e pranteando. Gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuem navios e mar às custas da sua opulência, porque em uma só hora, de novo, não é um só dia, foi devastada. Exultai sobre ela os céus e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, quando o restante da Babilônia, da qual Esdras fez por um tempo parte, encabeçou, for destruída, ali vai ser o juízo de Deus, que vai falar sobre a exultação sobre os céus, sobre os santos, apóstolos, profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Porque da qual Jerusalém também fazia parte, onde os profetas morreram e tal, como eu já expliquei em outros vídeos. Então vamos ler agora aqui o versículo 21, para a gente ver a continuação e o fim disso daqui. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho, arrojou-a para dentro do mar, dizendo, olha só, assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Será arrojada no mar, como a gente leu lá quando fala sobre lamentações contra Tiro. Então, Jerusalém não será tirada no mar, e não será, nunca mais aparecerá, mas Tiro sim. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas, de clarins, jamais em ti será ouvida. Nem artífice algum de qualquer arte, Eu vou para o versículo 23. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pelas suas farmaqueias, ou feitiçarias. Eu explico isso daqui em outras lives, inclusive eu falo sobre isso aqui nos 7 selos do Apocalipse, né? Que foi retirado do canal, infelizmente, mas quem quiser o link me pede que eu passo. Então eu vou deixar um link na descrição do vídeo, para vocês que quiserem ver, que fala sobre a feitiçaria ou sobre a farmaqueia e o que isso significa. São os donos do mundo e tudo aquilo que eles estão fazendo agora, preparando o reino do anticristo para que o anticristo entre em cena. Ele entra em cena e logo isso vai acontecer. Tá? Nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Então, no conglomerado Babilônia, da qual Jerusalém fez parte, e todas as outras cidades que também mataram santos, né? Faz um conjunto de onde foi achado o sangue dos profetas, Jerusalém, dos santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Então a gente vê que a Bíblia descreve exatamente aquilo que estará acontecendo na grande tribulação. E de que Tiro e Jerusalém serão aquelas que encabeçarão a Babilônia, cada uma no seu momento. Jerusalém primeiro e Tiro depois, aonde o anticristo vai montar suas tendas palacianas, aonde vai ser o reino do anticristo, que no caso vai escurecer. Deixa eu ver, acho que é em Apocalipse. Deixa eu ver. Acho que é no 8. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só um minutinho que eu vou tentar achar para me mostrar para vocês, que essa eu me lembrei agora. Deixa eu ver. É o 5º flagelo. É Apocalipse capítulo 16, no versículo 10. Já é no momento em que Deus já está derramando a taça da ira. Vamos ver o que ele fala aqui. Ó. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Então aqui, esse reino é Tiro, onde o anticristo monta as tendas palacianas dele, certo? Que vai ser escurecido já no derramamento das últimas taças, que já é o dia do juízo realmente de Deus, onde ele vai atacar o anticristo, onde vai chegar no Armagedon e onde vai chegar na destruição de todo o reino dele, certo? E do anticristo e do falso profeta. Então, a gente vê que essa é a cidade de Tiro, ou a principal cidade de Babilônia, um conglomerado de cidades prostitutas que farão parte do mistério Babilônia a Grande.
Eu espero que vocês tenham entendido, entendeu? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar para mim embaixo nos comentários, tá? Eu vou colocar o vídeo dos 7 selos na descrição. Agora, os outros que eu citei, gente, estão no canal. Se vocês quiserem ver a Meretriz sentada sobre a besta, quem é, se vocês quiserem ver a última batalha, de onde virá o anticristo, se vocês quiserem ver o reino da besta já está entre nós, parte 1 e 2, se vocês quiserem ver os últimos vídeos que eu falo a respeito de 144.000 e o terceiro templo, que eu falo a respeito das 2 testemunhas, então fiquem à vontade, tá tudo no canal descrito e de forma que fique mais simplificada a explicação, por isso que eu tenho colocado em partes, para que vocês venham entender. E quando eu for fazer o vídeo que vai explicar todo o Apocalipse, seguindo a sequência de acontecimentos, eu preciso que isso esteja feito para que eu possa fazer uma coisa mais fácil, né? Para que o entendimento fique mais fácil. Deus abençoe vocês, eu espero que vocês tenham compreendido esse vídeo, tá? E qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Deus abençoe.